alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alex, professor de artes, e na realidade eu vou fazer um pequeno resumo aí com vocês do capítulo 1. A gente vai estar avançando aí tanto o capítulo 2 e o capítulo 3, 4 e por diante, né? Mas por isso eu achei importante gravar isso daí só para a gente recapitular algumas questões que devido à pandemia aí, por mais que a gente já tenha visto mais ou menos esse capítulo, né, tem respondido algumas questões aí, mas só para recapitular mesmo, e eu vou tentar dar uma pequena pincelada aí para vocês nesse capítulo, tudo bem? Então, o capítulo ele começa aí com viver a arte, né? Então, vou continuar aqui, né? Em todos os lugares, se olharmos ao nosso redor, percebemos que o ser humano é muito criativo. Nos inventamos diversas coisas com papel e a escrita, o que possibilita que você leia isto agora. Em nosso dia a dia, usamos vários objetivos como lápis, mesa, lâmpadas, bicicletas, e sabemos que serve para todos. E quanto à arte, pessoal? Você sabe dizer qual é a função dela? Então, esse capítulo é para retratar viver a arte, mas qual é a função da arte? Para que serve a arte, né? Então, é mais ou menos uma introdução de apresentação aí sobre o que a arte vem fazendo aí no mundo e com as pessoas, e quais são os meios de arte, meio de comunicação da arte, qual é essa manifestação artística que vem aí desde as pinturas rupestres, que aí já vem no segundo capítulo, mas contando aí o processo, né, do que a arte, ela não é apenas quando a gente fala de arte, não é apenas uma pintura, né, não é apenas... Quando a gente fala de arte, ela tem uma linguagem bem ampla, tem um leque enorme a respeito sobre a arte, né? Então, tem alguns exemplos aqui bem bacana, né? Aí tem uma instalação, né? O Rocher do Cadillac, isso daí fica no Texas, nos Estados Unidos, né? Isso daí é uma instalação de 2016, galera. Só para você ter uma ideia, o livrinho de vocês mostra aí essa instalação, querendo, não vou nem falar que é uma pequena instalação, porque é uma grande instalação, né? Com os carros, né, fincado na terra e cheio de grafite, né, cheio de marcas, tag, né, trawap é as letras mais gordinhas do grafite, tag é a assinatura do grafiteiro, tag, trawap, tem um pouco também de Wild Stallion, que é a letra mais entrelaçada, enfim, tá bem colorido, né, na realidade isso é uma instalação. Mas professor, mas o que é uma instalação? Uma instalação, galera, é quando você usa um determinado ambiente, pode ser dentro ou fora, né, de um lugar, né, de um estabelecimento, de um museu, ou pode ser fora mesmo. Uma instalação ela pode ser na rua, é onde você pega objetos aí do cotidiano ou alguma coisa assim que provoca uma sensação boa ou uma sensação ruim, que lembrando que, como eu falava na sala de aula, a arte ela veio para provocar, né? Ela não veio para agradar, né? Uns agradam, acham muito bonito toda essa questão, e outros se sentem incomodados. Professor, mas até onde uns carros fincados no chão pode ser arte? Então, a arte é bem subjetiva, né? Você falar disso, porque ela envolve aí desde o cinema, teatro, performance, instalação e tudo mais. É um universo bem grande mesmo, tá bom? Então isso daí é só um exemplo de uma instalação, tá bom? Então instalação é isso, de você pegar algum objeto, alguma coisa, e você criar um certo conceito nesse objeto, né? E você criando esse conceito e você escrevendo sobre esse conceito, você vai provar que é arte, né? Ela é provocativa nesse sentido, tudo bem? Então vou continuar aqui dando alguns dos exemplos, né? Aí no livrinho de vocês tem um exemplo aí da cena do éter, um extraterrestre, né? É um filme aí de 1982. Eu não tinha nem nascido, galera, só pra você ter uma ideia. Mas é um filme aí que sempre passa aí na sessão da tarde e repete várias vezes, é um clássico do cinema, né? Então conhecemos muita forma de arte, como filme, músicas, peça de teatro e apresentações de dança. Sendo assim, podemos notar que a maioria das pessoas tem interesse em algum tipo de arte. Foi o que eu estava falando anteriormente para vocês no outro slide, que a arte ela é bem ampla, né? Quando a gente fala de arte, não é só pintura, então ela envolve
todo esse repertório aí, né, de música, dança, teatro, filme e tudo mais, né? São vários tipos de artes aí. Então, provavelmente se o cara ele faz teatro, ele é um artista. Se ele faz filme, ele é um artista. Se ele toca ou ele canta, ele é um artista. Então, todo esse repertório aí, toda essa parte aí técnica, essa habilidade que as pessoas têm, elas provavelmente vão ser consideradas um artista. Então, que fique claro para vocês que ela não entra só apenas em desenho, né, e pintura, e sim esse leque amplo, tudo bem? Então, vou continuar aqui, galera. A linguagem da arte. As 4 principais linguagens da arte são a dança, a música, o teatro e as artes visuais. A artes visuais engloba tudo também, tá? Tanto desenho e pintura. Muitas vezes ela acontece junto ou pode se complementar. Por exemplo, se eu for gravar ou se eu for fazer uma peça de teatro, nessa peça de teatro provavelmente vai ter que ter música. Provavelmente vai ter alguma questão ali que vai ter que ter dança, né? Ou até mesmo um painel. Para fazer um painel vai ter que ser pintado e tudo mais. Então, tudo vai complementando o outro. Então, quando fala aí de artes visuais, pode ser tudo, né, galera? Então, pode ser todas essas linguagens juntos, se complementando. Então, essas expressões artísticas podem entreter, alegrar, conscientizar pessoas sobre questões sociais importantes, entre outras funções, certo? Então, a linguagem visual da arte, ela tá aí nessa questão muito forte aí social, né? E para conscientizar as pessoas, eu posso usar a arte aí para me expressar da melhor maneira possível, certo? Tudo bem? Continuando aqui, então aí tá falando um pouco sobre cultura, tudo bem? O que é cultura? Neste caso, conjunto de conhecimento acumulado por um grupo social e transmitido de geração em geração. Então, quando eu falo de cultura, o que é cultural, galera, aqui no nosso Brasil? Por exemplo, o futebol é cultural? É, cultural. O carnaval é cultural? É cultural. Então, o que acontece? O Brasil ele é conhecido lá fora, tanto na Europa, ou até mesmo aqui na América, aqui nos Estados Unidos, é conhecido como o país do futebol e o país do carnaval, né? Geralmente tem essa visão bem ampla aí do Brasil, né? Mas nesse termo aí da gente ser o país do futebol e do carnaval, tudo bem? Então, aí tem um exemplo aí de jogadores da seleção da Ucrânia, acompanhados de crianças, cantam o hino nacional em seu país, antes de uma partida de futebol da Ucrânia em 2013, certo? Então o que acontece? A gente tem a nossa seleção aí, a gente acredita aí, né, que seja cultural, né? Acho que tem coisas mais culturais que o futebol, mas isso daí já faz parte do repertório do brasileiro, né? De quando tem uma Copa do Mundo, a gente vai lá e pinta o chão, e põe bandeirinha, e toda aquela questão de emotiva, né, que tem a respeito do futebol. Lembrando que, geralmente, o futebol ele cresceu muito, né? E no Brasil, ela tem essa força grande aí. Então, só para deixar claro, para não ficar vago também, neste caso, né, quando eu tá falando aí transmitindo, só o finalzinho ali, transmitindo de geração em geração, cultura é isso, galera. Por exemplo, a partir do momento que o meu bisavô contou uma história lá pro meu avô, né, e o meu avô contou pro meu pai contou para mim, isso é cultural da nossa família, né? Isso daí foi passando de geração em geração. Pode também ter sido um objeto, um relógio, e assim vai, né, nessa questão tanto oral como nessa questão também de ser apenas um simples objeto que vai passando de geração em geração. Tranquilo? Então, continuando aqui. Então, a vida na dança. Então, movimentar o corpo é uma necessidade da vida humana, certo? E existem movimentos que podem se tornar uma forma de arte. Por exemplo, a dança. Geralmente dançamos escutando algumas músicas, mas no silêncio também é possível dançar. Basta nos expressarmos no movimento do corpo. No mundo todo existe manifestações de dança que são praticadas em diversas situações da vida. Cada cultura pode ter diferentes motivos para dançar. Quando a gente fala de dança, galera, por exemplo, se eu falo aqui no Brasil, o Brasil é conhecido como país do samba também, né? Então a gente gosta muito dessa questão do samba. O samba que
é uma dança culturalmente que foi aceita, né, pelos brasileiros aí, que tem uma cultura muito forte nesse sentido. Por exemplo, quando a gente fala da Argentina, a Argentina é o tango lá. Então, conforme cada país, cada um tem o seu repertório pessoal da dança. Só um exemplo clássico, né, sobre isso. E tem também, eu vou citar um exemplo aí para vocês da dança contemporânea, tudo bem? Então, a dança contemporânea, galera, é isso, né? Apresentação de dança contemporânea. A dança contemporânea é uma coisa mais inédita, uma coisa mais nova, né? Então, às vezes eu posso me expressar com o corpo ele fala, o corpo ele vai dando esse movimento e você vai trabalhando nisso. Eu lembro, só uma curiosidade aí sobre, desculpa pela minha vida pessoal, mas eu lembro quando eu fui fazer faculdade de artes, né, minha formação de artes visuais, e o meu professor deixava a gente dançando 40 minutos sem música, né? Era uma coisa muito nova. Então, como é que eu vou me expressar através do meu corpo? Como é que eu vou dançar? Então, isso causava um certo desconforto, mas depois teve uma aceitação. Então, a dança contemporânea é bem isso mesmo, tá? Você vai se expressando com o corpo conforme o movimento aí da batida. Não precisa, às vezes não precisa nem ter ritmo, né? Então, é bem isso. O teatro contemporâneo também, ele é bem voltado para isso, porque se você for contar aí na história da arte, o teatro, a mulher não podia participar, né, de uma peça teatral, e geralmente os homens colocavam uma máscara, né, e faziam uma voz mais fina, no caso, e eles interpretavam o papel da mulher. E conforme o tempo foi passando, a mulher foi criando mais liberdade, né, e crescendo nisso daí. Então, hoje em dia, a mulher ela pode se expressar mais através até mesmo da dança, do teatro e tudo mais. Tudo bem? Então, o que a dança contemporânea ela implica nas artes? Ela tem esse poder forte aí de transmitir um certo benefício para a arte, tá bom? Então, quando fala de contemporâneo aí, pessoal, a gente está entrando aí também no modernismo. O modernismo que aconteceu lá em 1922, né, Semana de Arte Moderna, a Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, entre outros artistas aí, Oswald de Andrade. Então, o que acontece? Esses vários artistas aí, querendo ou não, acabou trazendo uma certa arte contemporânea aí pra gente, porque a gente cresceu nesse sentido e acabou deixando aquela coisa mais clássica de lado, tudo bem? Então, no livro de vocês tem vários exemplos aí que a gente pode estar seguindo a respeito disso, tranquilo? Então, continuando, o teatro imita a vida. Além de ser fundamental para a dança, o corpo é importante em outras formas de arte. O teatro, por meio do teatro, o ator pode representar alguns momentos, né? Diferente de pessoas, objetos e animais, reviver épocas e lugares distintos e também transmitir emoções diversas. Isso tudo graças ao poder da interpretação. Você está vendo que está até grifada a palavra interpretação, né? Então, a interpretação é muito forte nesse sentido, porque a partir do momento que você quiser interpretar algo, transmitir isso, aquela sensação de viver o personagem, você vai estar usando esse termo, tá? Então, desde muito tempo atrás, o ser humano já usava o corpo para narrar acontecimentos, criar rituais, imitar animais, etc. Com o tempo, essa capacidade foi se transformando no teatro como conhecemos atualmente, certo? Aí a gente já entra aí, porque o teatro, pessoal, ele já existe há muito tempo, né? Então, quando fala criar rituais, por exemplo, a partir do momento que um determinado grupo de pessoas, pode ser brasileiros ou pode ser de outro país, ou enfim, o que acontece? A partir do momento que ele acredita em um certo Deus, né? Ele tem aquele ritual de manifestação das pessoas dançar para meio que glorificar esse Deus. Provavelmente eles vão fazer uma espécie de peça teatral aí, pode ser tragédia, pode ser comédia, enfim, uma coisa mais voltada pro divino, aí depende muito do grupo que tá fazendo, certo? Então, tem um exemplo aqui para vocês no próximo slide, né, onde mostra a representação do soldado romano, guerreiro germânico, no Festival de Reconstrução Histórica. Pessoal, isso daí na Rússia, em 1917, Moscou.
tudo bem? Então, só para você ter uma ideia, querendo ou não, a partir do momento que você faz uma peça de teatral, principalmente nessa parte histórica, mostra exatamente para a gente cultivar a nossa história, né? Então, vai relembrando o que acontecia aí nossos antepassados. Então, é importante estar sempre relembrando e mostrando essa questão, tudo bem? Aí tem interpretação da arte de encenar. Interpretação significa a arte de encenar e desempenhar um papel, certo, galera? Espero estar sendo claro aí para vocês, para estar mostrando aí só um resumo aí do que a gente viu no primeiro capítulo, certo? Nas artes visuais, pessoal, aí já está entrando em quadrinhos, tá? Quando a gente fala de quadrinhos, a gente tem que lembrar de dois artistas aí, mas eu vou falar o principal, tá? Que é o Will Eisner. O Will Eisner, galera, ele foi um cara aí que ele produziu um livro chamado Arte Sequencial, que é um cara que representou na história e quadrinhos. E também tem um outro cara aí, pessoal, que ele se chama Osamu Tezuka. Osamu Tezuka foi o cara do quê? Só pelo nome, Osamu Tezuka, dá pra você ver que ele tem um repertório aí do Japão, né? De japonês, no caso, e ele criou aí uma espécie de... que a gente digamos assim, que ele criou o mangá, né? O Osamu Tezuka. Então tem dois nomes aí, dois ícones da história e quadrinhos. O Will Eisner e Osamu Tezuka, tá? Então, estamos cercados de imagem. Pensa na quantidade de coisa que vemos desde a hora que abrimos os olhos, certo? De manhã até a hora de dormir. São tantas imagens que nem prestamos atenção em várias delas. As imagens são usadas de muitas maneiras. Por exemplo, a publicidade, com o objetivo de relacionar a imagem a pessoas e produtos. Nos desenhos, para nos divertir. E algumas são criadas, pessoal, para que possamos apreciar os detalhes. Elas são produzidas pelas artes visuais, certo? Então as artes visuais despertam o nosso olhar, convidando a ver o mundo de um modo novo. Criam luz e escuridão, cores, forma, distância, proximidades, movimento e repouso. Aí tem um exemplo aí das capas das histórias em quadrinhos. Tem até um personagemzinho que eu gosto bastante, que é o Spawn, né? O Spawn é o soldado do inferno, né, galera? É inimigo do Batman, se for contar. Mas eu gosto bastante da historinha deles aí. Enfim, eu não vou contar a historinha dele, eu acho que a gente vai perder muito tempo se eu for contar isso. Mas enfim, o que acontece? Então o quadrinhos ele cresceu muito aí, né? Um quadrinho americano, um quadrinho brasileiro também, né? Digamos aí a própria Turma da Mônica aí, que é conhecido internacionalmente, né? Criada pelo Maurício de Souza. Então o quadrinhos ele cresceu bastante aí. E com essa questão da arte sequencial desenvolveu e começou a dar um movimento maior e tirinhas também, tirinhas de jornal, enfim, a própria Mafalda aí, o Calvin, que eu gosto bastante. Então são várias questões aí das artes visuais que a gente lê e a gente acaba acompanhando como se fosse uma espécie de história, né, mas com essa questão do desenho se torna muito forte, né? Então, e a gente gosta muito, porque se você for contar aí, né, os filmes, né, da Marvel, os filmes aí que a gente costuma assistir no cinema, é muito voltado aí, sair dos quadrinhos. Então, eles saíram do papel e foram para uma espécie de realidade, né? Então, a gente se apaixona e a gente acaba conhecendo cada personagem. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Continuando aqui falando sobre teatro para transformar a realidade. Então, o teatro do oprimido, pessoal, é um método teatral para popularizar o teatro como um trabalho político, social e artístico, fundado por Augusto Boal, né, em 1931 a 2009. Né, esse método considera que o ser humano age e observa e interpreta naturalmente. Portanto, o atuar faz parte da vida. Eu brinco muito na sala de aula, eu falo que geralmente a gente usa uma máscara, né? Quando a gente a gente se comporta de um determinado lugar e a gente vai trocando a máscara, né? Geralmente eu falo isso porque às vezes a gente observa que às vezes uma pessoa ela tem uma atitude de um lugar e em outro lugar ela tem uma outra atitude, ela tem um jeito de falar, de se expressar. Então muda conforme o ambiente. E eu falo que isso daí é uma espécie de máscara, né? Que a gente usa
no dia a dia, certo? Então, desse modo, pessoas comuns e não somente os atores profissionais podem ser protagonista de um teatro, né? Da mesma forma, as situações comuns de nossas vidas. A maneira como agimos e falamos, do que gostamos e o que pensamos são temas que podem servir para criar, para criar uma peça teatral no caso. De acordo com o teatro do oprimido, é perceber as situações do dia a dia e dar novos significados a ela por meio da arte teatral, são maneiras de transformar a sociedade. Então, o teatro, ele, além de ter crescido bastante aí, né, no mundo, né, a gente calcula que às vezes a gente está assistindo uma série ou está assistindo um filme, então tudo aquilo ali foi atores, os caras treinaram bastante para ter, né, para às vezes para se formar, fez faculdade, né, e geralmente o cara ele vai estudar bastante para ele dar o seu melhor, né, e viver o personagem, né? A partir do momento que ele vive o personagem, ele acaba trazendo o telespectador, trazendo a pessoa que está assistindo, né, a se envolver ali, viver o personagem também, né? Isso é muito legal da parte do teatro, né? Eu gosto bastante também de monólogo, né? Monólogo é a pessoa que vai no palco e fica falando com a plateia ou com ele mesmo, né? É uma coisa meio surreal, mas traz uma sensação bem bacana, tá, galera? Então, continuando aqui, galera, aí tem um exemplo aí, né, do diretor teatral, dramaturgo Augusto Boal, no meio da plateia, no início da apresentação do espetáculo. Quando eu estava falando agora há pouco dele, tá? É como de costume na cidade de São Paulo, em 1980, e foi o cara do teatro do oprimido, certo? Então, galera, isso daí foi uma pequena pincelada aí sobre o primeiro capítulo. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu vou gravar um outro vídeo falando do segundo capítulo. E a gente vai, né, para o terceiro capítulo, mas eu precisava dessa pequena pincelada com vocês para mostrar, né, a importância de um livro de arte na nossa formação. Tudo bem? Tanto acadêmica aí, né, quanto pessoal. Tudo bem? Então vou ficando por aqui, turminha. Um grande abraço, tá bom? Fica com Deus e até breve, tá, galera? Tchau.